Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Olha mesmo, vou resolver questões da banca IBFC, que é responsável pelo concurso da PM da Paraíba. Vamos que vamos. Olha mesmo, considere o seguinte período para responder à questão. A oração em que ele percebeu relaciona-se com a anterior, cumprindo um papel. A oração é esta aqui, tá? Olha mesmo, vou dividir aqui, eu gosto de dividir antes do elemento coesivo. E outra coisa, toda vez que você encontrar a palavrinha que, a primeira atitude é saber qual é a classe gramatical dela. Veja bem, ela está se referindo a um antecedente que é um nome, um substantivo. Beleza. Esse que eu posso substituir por qual? Ó, ora houve, na qual ele percebeu. Houve hora na qual ele percebeu. Ah, professora, esse que é pronome relativo. E a gente sabe que toda vez que uma oração for introduzida por pronome relativo, ela é o que? Subordinada adjetiva. E morfologicamente, ela vai ter um papel de quê? Isso aqui é a oração principal que não tem um elemento coesivo. Não é? Ela vai ter um papel de quê? Adjetivo. Lógico. Não é? A substantiva vai ter um papel substantivo, a subordinada adverbial, de quê? De advérbio. Colocou adverbial aqui, tá? Veja mesmo. Resolvemos a questão. C de certeza de conteúdo com cursos. Fácil a questão. Está dada, tá? E esta questão está num bloco lá daquele site que tem há várias questões e dizendo que é uma questão difícil. E não é uma questão difícil. Ela é muito fácil, porque a oração subordinada à adjetiva morfologicamente tem valor de quê? Adjetivo. E sintaticamente ela tem valor de quê? Adjunto adnominal. Tá? Professora, que subordinada adjetiva é esta? A gente sabe que as orações subordinadas adjetivas há dois tipos: explicativa, com vírgula ou vírgulas, porque se ela vier intercalada, ela tem um par de vírgulas. E se ela vier no final, ela só vai ter uma vírgula e o ponto final, lógico, né? Então, isso aqui com vírgula, restritiva, sem vírgula ou vírgulas. Beleza? Vamos lá. Tem vírgula aqui? Ah, tem não. Então, ela é o quê? Restritiva. A banca não pediu isso. Eu fui além. Beleza? Vamos lá. Olha mesmo. 2. Em qual a menina da festa que ele achava mais bonita? Destaca-se um pronome relativo. Ao analisá-lo na oração que se encontra, é correto afirmar que exerce a função sintática de. Então, vamos lá. Eu tenho esse que a banca já está dizendo o que é um pronome relativo. Isso é classe gramatical, morfologia. E quer saber a função sintática. Veja bem. Toda vez que houver um pronome relativo, lembre, o pronome relativo sempre vai remeter a algo dito anteriormente. Ele está se referindo a que palavra? Qual é o antecedente, né? Qual a menina da festa que ele achava mais bonita? Então, ele está se referindo à menina, não é? Ou você pode colocar, ele se refere a isso aqui tudinho,
ou só o nome menina? Beleza. Eu vou até apagar isso aqui, eu vou deletar isso aqui. E vou, esse aqui, qual é o antecedente dele? Menina. Pronto. E agora vamos fazer a análise sintática da oração. E nós temos aqui o verbo. Toda vez que a gente vai fazer análise sintática, qual é a primeira atitude? Destacar o verbo. Qual é a segunda atitude? Procurar saber qual é o sujeito. Aí eu vou perguntar: quem achava mais bonita? Quem? Professora, ele. Ele achava. Sujeito. Já não é esse que já não é sujeito. Tá? E eu coloco aqui. Ah, isso aqui é um verbo. Precisa transitar. Achava, no sentido de considerava, é uma avaliação. Não é no sentido de encontrar, é no sentido de julgar, não é? Então, é um verbo transitivo direto, tá? E, como é um verbo transitivo, vamos, ele achava quem? Quem ele achava mais bonita? A professora, menina. Menina é o quê? Objeto direto. Mas lembre, a palavra menina não foi escrita aqui. Quem é que está substituindo essa palavra? A professora o quê? Então, o quê? Vai ter a mesma função sintática da palavra que ele substitui. Então, letra A, objeto direto, tá? Então, professora, e bonita? Bonita é um predicativo do objeto e mais é um adjunto adverbial de intensidade, o mais. Beleza? Inclusive, eu coloquei algo aqui pra gente, para dar uma dica a vocês, um bizu. Olha, nós sabemos que adjunto adnominal e predicativo do objeto são funções sintáticas. E veja que eu destaquei a palavra aqui bonita e destaquei aqui também. Qual a classe gramatical de bonita? Professora, bonita é adjetivo. Adjetivo. Isto é o que? Morfologia. Morfologia. E eu quero saber a função sintática de bonita. Professora, bonita está apontando para mulher e bonita aqui está apontando para roupa. Não é? Veja bem. Vamos fazer análise sintática. Primeira coisa, eu vou destacar o verbo. Quem não considerou a mulher bonita? Ele, sujeito simples. E agora eu tenho, tudo isso aqui é o quê? O predicado. Beleza. Considerar aqui é no sentido de avaliar. Então, vamos colocar, é um verbo, ele é transitivo porque ele precisa transitar, ou seja, ele precisa de complemento. Eu não posso parar, dizer até aqui, ele não considerou. Pronto, acabou a oração. Não, tem que ter um complemento. Então, é um verbo transitivo direto porque pede um complemento sem preposição. Ele considerou quem? A mulher. Isso aqui é o quê? O objeto direto, tá? E bonita está apontando para o objeto direto. Bonita aqui é um predicativo do objeto, tá? E como é que eu vou ter certeza que é um predicativo do objeto, professora? Olhe a dica, o bizu. Você vai pegar simplesmente este objeto direto aqui, tá? Vou até colocar o objeto direto desse aqui, depois eu olho esse aqui para aproveitar logo de uma vez o marca-texto.
Vou pegar o objeto direto e substituir por um pronome oblíquo átono. Vamos lá. Ele não a considerou bonita. Professora, isso aqui é um pronome oblíquo átono, um poá, não é? E sintaticamente é um objeto direto que está substituindo mulher. É. Ele não a considerou bonita. O que foi que aconteceu quando eu fiz esta substituição aqui, ó? A palavra bonita permaneceu. E quando a gente faz isso e ela permanece, é porque é predicativo do objeto. Então, eu tenho um predicado verbo nominal, porque eu tenho a ação mais o predicativo. Ou seja, este predicado apresenta dois núcleos. E sabe por que eu estou dando este bizu? Porque é o seguinte, as pessoas têm mania de quando virem um adjetivo se referindo a um objeto direto, dizer, é um predicativo do objeto. Calma aí. Olhe mesmo a segunda. Ele, sujeito, comprou o verbo transitivo direto, a roupa, objeto direto. Agora, eu vou pegar a roupa e lavar, né, gente? E vou substituir por um pronome oblíquo. Ele não a comprou. Professora, a palavra bonita desapareceu. Porque não dá para dizer ele não a comprou bonita. Tá vendo aí? Gente, faça. Pode acreditar em mim. Não dá erro. Olhe mesmo, isso aqui é um adjunto adnominal. Ele desapareceu. Por quê? Porque ele é um termo acessório. Vem cá, escute bem. Por que ele desapareceu? Porque ele é um termo acessório, professora. Beleza? Então, isso aqui, ó, é um predicado apenas verbal, porque tem apenas a ação de quê? De comprar. Independentemente de ele ter comprado ou não, a roupa é bonita. E agora eu ainda vou completar esta dica com o aspecto semântico. Olhe mesmo, em eu chego para você e digo assim: ele, Fábio, João, ele não considerou a mulher bonita. Aí você pode dizer, mas professora, eu considero. Eu acho que esta mulher é o quê? Bonita. Tá vendo aí? Considerou aqui é uma avaliação, percebe? Ou seja, eu posso dizer, eu concordo com você, ela é bonita. Eu não sei por que ele diz que ela não é bonita. Eu não sei por que ele não a considerou bonita. Tá vendo aí? É uma avaliação. É como se essa característica aqui, ó, ela fosse dada. Ela é um produto, vamos dizer assim, de uma avaliação. Beleza? Aí, aqui, não. Vamos dizer, eu vou trocar aqui pela palavra roxa. Ele não comprou a roupa roxa, para você entender melhor ainda. Ele não a comprou. O fato de ele não ter comprado fez com que a roupa se transformasse em outra cor? Não, porque esta característica é inerente. Esta característica é inerente. Beleza? Faça.
que você não erra. E pode assistir isso aqui mais de uma vez e fazer com outros exemplos. Aqui mesmo, ó. Se eu colocasse aqui, ó, vou colocar a frase daqui, ó. Ó, ele achava, ó, vou colocar assim, ele achava, vou colocar o objeto direto aqui, a menina bonita. Achar aí é no sentido de que? Avaliar, de considerar. Verbo transitivo direto, objeto direto, um predicativo do objeto. Agora faça. Pegue, substitua este objeto direto por um pronome oblíquo. Ele achava, ou ele a achava, ó, ele a achava bonita. Eu tanto posso colocar aqui, ó, esse pronome oblíquo aqui, como eu posso dizer, ele achava bonita. Veja que quando eu substituo por um pronome oblíquo bonita, continua, é porque é predicativo do objeto. Beleza? Vamos embora. Ó, esta questão 3 aqui está muito fácil. Vamos lá. No segundo parágrafo, o narrador afirma que o personagem apaixonara-se tão perdidamente por Beatriz. Perdidamente aqui é o quê? Um advérbio. Olha aqui esse sufixo, ó. Isso é um sufixo de quê? De advérbio. Não é? Ele apaixonara-se como? Perdidamente. Esse perdidamente está mostrando, dando uma circunstância de modo, né? No entanto, essa afirmação já havia sido antecipada no parágrafo inicial por meio da construção perdidamente. Olha aqui, primeiro parágrafo. Há 6 anos ele estava apaixonado por ela, perdidamente. Advérbio de modo. Perdidamente, lembre-se que o advérbio é uma classe gramatical invariável, não é? E o advérbio, ele vai se referir, qual é a família dele? Ava. Ele se refere ou a um adjetivo, ou a um verbo, ou ao próprio advérbio, tá? E quando ele se refere a um adjetivo, a um verbo ou a um advérbio, é com a intenção de modificar o sentido, imprimindo o quê? Uma circunstância, seja de modo, de lugar, de tempo, de dúvida, de causa, etc. Então, isso aqui é o quê? Indica o modo pela qual a ação foi realizada. Letra C, de certeza, de conteúdo concurso. Representa uma característica. Quem representa uma característica? O adjetivo. Ó, se eu dissesse assim, ele é perdido de paixão, ou é perdido por ela, de paixão. Ó, ele é perdido. Adjetivo. Isso aqui é um verbo de ligação. E toda vez que a gente tem um verbo de ligação, isso aqui sintaticamente vai ser um predicativo do sujeito. Tá? Quando ele diz assim, olha mesmo. Ele estava apaixonado por ela, perdidamente, né? Ele estava apaixonado por ela. Não é? Perdidamente. Veja que se eu colocasse, vou colocar isso aqui no plural. Eles estavam apaixonados por ela perdidamente. É invariável, tá? Agora, isso aqui, ó, estava verbo de ligação, apaixonado. Seria o quê? Um predicativo do sujeito. Aí, ó, estava apaixonado. Aí, por isso que ele coloca,
Sinalizam uma mudança de estado, representam uma característica, mas ele está falando de perdidamente. E não representa característica, não é função do advérbio. Beleza? Fácil demais. Não precisaria nem ir ao texto, viu, para resolver essa questão. Porque isso aqui é um sufixo, não é? Um sufixo de advérbio. Vamos lá. 4. Analise o emprego da pontuação nas estruturas a seguir, assinale a alternativa correta. Gente, olha, eu gosto sempre de dizer, quando a pessoa vai resolver uma questão dessa, coloca logo aqui, ó. Coloca 4 pontos essenciais para fazer uma questão de pontuação. Professora, estes 4 pontos resumem todas as regras de pontuação? Não, mas o que é principal de pontuação? Olhe mesmo, não se separa o sujeito do verbo, o sujeito do predicado com pontuação nenhuma. Não se separa o verbo do complemento verbal. Quais são os complementos verbais? Objeto direto e objeto indireto. Com pontuação nenhuma. Ó, pontuação nenhuma. Não se separa o nome do complemento nominal. Não se separa o nome do adjunto adnominal. Professora, quer dizer que eu não posso colocar uma vírgula ou qualquer outra pontuação entre o sujeito e o verbo, entre o sujeito e o predicado? Nunca. Professor, e se eu quiser colocar algo intercalado? Eu posso colocar um par de vírgula. O intercalado vem aqui, ó. Se eu tirar esta vírgula aqui, já fica errado. Poderia ser um par de travessão? Poderia ser parênteses? Poderia. Tá? Aqui do mesmo jeito. Tá? Se eu quiser colocar algo intercalado, é um par de vírgulas. Beleza? Então, vamos lá. Então, pontuação, gente, é análise sintática. E toda vez que a gente vai fazer uma análise sintática, a primeira coisa que a gente faz é destacar o verbo. Quem recebeu? Ele, sujeito oculto. Isto aqui, eu tenho um par de vírgulas aqui, ó, porque uma manhã recebeu quando? Uma manhã, depois de um grande silêncio de Basílio. Tá vendo que tá demonstrando um tempo? Não é um adjunto adverbial de tempo, de longa extensão. Tá? Quem recebeu? Ele, sujeito oculto. Recebeu o quê? Uma longa carta. Tá? Então, a longa carta, objeto direto. Tem alguma... Não, tá tudo certinho aqui. Uma carta, esse que é um pronome relativo. Uma carta a qual começava. Isto é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Professora, eu poderia tirar essa vírgula aqui? Poderia. Não afetaria a gramática. Estaria correto do mesmo jeito. Só que mudaria o sentido, ó, porque ela passaria a ser o quê? Restritiva. Aí, o que é que dizia a carta? Aí, veja que tem as aspas aqui para dizer o que vinha dito na carta. Tenham pensado muito. Entendo que devemos considerar a nossa inclinação como uma criancice. Estas aspas aqui, né, que a gente chama de dupla aspa, não é? Ela pode ser utilizada. Quando eu tenho dupla, eu não posso usar dupla aqui, ó. Eu tenho que usar simples, ou seja, apenas assim, ó. Assim, ó. Ai, ai. Não é? Isso aqui está errado. Teria que ser apenas um, ó. Uma aspa, né?
de forma simples. Eu estou usando aqui as aspas de forma simples. E aqui, quando eu tenho dupla, eu tenho que usar aqui. Eu não poderia usar dupla novamente. Então, isso aqui está errado. Beleza? Aí, veja bem, eu tenho uma vírgula aqui e aqui eu tenho um verbo. Aí eu vou perguntar: o que é prova suficiente de que ele teve uma vida digna? Qual é o sujeito deste verbo aqui? O fato de ter cultivado tantos amigos e granjeado o respeito de todos, isto aqui é o sujeito. E eu não posso usar esta vírgula, porque separa o sujeito do verbo, o sujeito do predicado. Isto aqui está errado, tá? Nessa altura, entrava, né? Entrava onde? Nessa altura, não é? Aqui um adjunto adverbial. Nessa altura, que pode ser do lugar e pode ser até de um tempo. Nessa altura, ou seja, num sentido de tempo, tá? Esta vírgula aqui está correta, estava. Entrava em detalhes secretos da vida feminina e aduzia. Aí veja que aqui eu tenho 2 pontos, como aqui também eu tenho, ó, mostrando que vem a citação, né? O discurso direto que começava, ou seja, tenham pensado muito, entendo que devemos considerar, tá, tá, tá. Então, aqui também há certinho. Mas o que está errado aqui, o que significa sic? Sic é uma expressão latina para dizer, foi desse jeito que foi dito. Não sou eu que estou dizendo, não, foi Lima Barreto, tá? Essa expressão latina, ela deve vir entre parênteses. Beleza? É isso só que está errado. Foi uma grande tristeza em saber que o doutor R.S. sabe de teus particulares moral. Teus particulares moral. Aí aqui ele está dizendo, ó, quem disse isso não foi eu, não. Foi Lima Barreto. Né? Por exemplo, eu vou dizer, não, tipo assim, menina, a pessoa disse, a gente vamos, sic. Ou seja, não foi eu que disse isso, foi uma pessoa. Inclusive, o sic, né? Às vezes ele é prepotente, né? Para dizer, não foi eu que disse essa barbaridade, não. E às vezes, depende, não é? Às vezes a pessoa coloca o sic e tá dizendo, não foi eu que disse isso, mas eu concordo com isso, entende? Mas aqui é como se ele, não foi eu que disse isso, não. Sic assim seja, assim foi dito, beleza? O erro é porque deveria, o único erro que tem aqui é isso aqui, ó. Então, todas estão erradas. Errada, errada, errada. Está correto, ó, tá? Por eliminação. Agora, claro, é uma questão que precisa de muita atenção, porque você, de repente, você olhar isso aqui, ó, isso aqui está absurdamente errado, né? Isso aqui está absurdamente errado. Então, você tá vendo aqui que essa aqui, ó, mesmo que você não soubesse isso aqui, não é? Daria para você responder por eliminação. Beleza? Então, vamos lá. Analise atentamente as palavras. Variável, sugere e sócio. E assinale a alternativa correta em referência à acentuação e tonicidade. Veja bem, variável, não é variável, é uma palavra, o quê? Paroxítona terminada em L. Ó, lona,
Poxa, isso foi uma professora que me ensinou faz tanto tempo isso. Eu nunca esqueci. Aqui não está toda a regra de paroxítono, mas as paroxítonas terminadas em A, E e O não são acentuadas, não é isso? Não são acentuadas. Aí você tira o O e o A, ó. Toda paroxítona terminada em L, em N, R, X, PS é acentuada, que é o caso aqui, não é? Variável. Paroxítona terminada em L. Beleza. Sugere. Sugere qual é a sílaba tônica? Aqui, ó. Termina, então, é o quê? Uma paroxítona. Paroxítonas terminadas em A, E e O não são acentuadas, certo? São palavras paroxítonas. Aí, aqui eu tenho sócio. Vamos colocar sócio aqui. Vou dividir, tá? Aí, o que é que acontece? Olha mesmo. Terminou em um ditongo. Duas vogais na mesma sílaba é o quê? Um ditongo. E que tipo de ditongo é esse? Eu tenho o I, que é uma semivogal, e eu tenho o O, que é uma vogal. Sócio, aí o som vai o quê? Crescendo, ó. Sócio. Então, isso é um ditongo crescente. E é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. E ela tem que ser acentuada. Beleza? Beleza. Mas, quando se vai pronunciar, você pode pronunciar assim, ó. Sócio, fazendo um hiato. E aí, ela se torna o quê? Proparoxítona. Eu posso chamar de uma proparoxítona eventual, acidental, tá? Então, neste caso, ela vai ser uma proparoxítona eventualmente, acidentalmente. Aí eu digo assim, variável sugere, são palavras paroxítonas, certo? Já sócio é uma palavra proparoxítona, não é? Não está errado. Vamos ver as demais. Sócio é uma palavra oxítona? Não. Variável, sugere e sócio são palavras proparoxítonas, errado, né? Variável, sugere e sócio são todas palavras paroxítonas. Aí você vai, né? Isso aqui vamos, tá dizendo que é oxítono. Aí você vai e diz assim: puxa vida, aqui a gente sabe que variável, sugere e sócio são palavras paroxítonas. Beleza. Mas aqui está dizendo todas. E quando diz todas, está tirando aqui esta possibilidade. E por isso você deve colocar a letra A. Agora, veja bem, a gramática, as gramáticas mais tradicionais, não é? Variável, sugere e sócio realmente são palavras paroxítonas. Mas quando for uma paroxítona terminada em ditongo crescente, só pode ser o crescente, ou seja, com uma semivogal mais uma vogal. Ela pode se tornar uma proparoxítona, porque quando vai pronunciar, aqui passa a ser o quê? Um hiato. E a tonicidade fica aqui. Por isso que é uma proparoxítona
eventual. E aí você tem que ver como é que a banca está se comportando, não é? Esta banca IBFC colocou vários, uma prova de 2023 também, ela considerou uma paroxítona terminada em ditongo crescente como proparoxítona. E aí vou chamar a atenção de vocês. Este fenômeno aqui de uma proparoxítona eventual só pode ocorrer num ditongo crescente, tá? Que eu tenho uma semivogal e o som vai crescendo, vai abrindo, ó. Sócio. Beleza? Então, letra A de amor. Vamos lá. 6. Considera o texto anterior para responder à questão. Vamos lá. No texto, a construção além de cumpre papel coesivo. Assinale a alternativa que apresenta quais ideias estão sendo relacionadas. Além de, vamos ver aqui. Aí tem. O verde encontrou espaço para crescer entre as maiores empresas de telecomunicações do mundo. Não é? Nas discussões, o 5G aparece como um potencial aliado climático. Então, esse verde aqui, né? Ou seja, estas empresas, né? Elas estão, elas estão se preocupando com o meio ambiente, com algo sustentável. Aí diz assim: além de prometer maiores velocidades, né, e qualidade na conexão, que é internet, a quinta geração da telefonia vem com a expectativa de ser menos poluente, né? Ou seja, além de prometer maiores velocidades, que isso aqui já é uma característica delas, e qualidade na conexão, além disso, tem o quê? Tem a preocupação com o verde, com o sustentável. Então, a gente verifica aqui que houve um acréscimo, não é? Um acréscimo, não é? Então, veja bem, antagônicas, não. Semelhantes, não. Correspondentes, não. Né? Complementares por meio de uma relação de acréscimo. Letra D, questão fácil, tá? Vamos lá. Quando diz além disso, vai haver um acréscimo de informações, tá? Quando eu digo assim, além de você estudar para concurso, né? Você estuda. Além de você estudar, você trabalha. Aí eu estou no parágrafo anterior dizendo que você trabalha na companhia tal, 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 e além disso, ele estuda para concurso. Ela estuda para concurso. Então, eu estou acrescentando uma informação e uma ação que você faz em sua vida, no seu cotidiano. Belezinha? Vamos lá. Ao comparar a estrutura sintática dos períodos, aí pergunta: é a estrutura sintática. Qual é a primeira coisa? Professora, eu vou destacar o verbo. Professora, eu vou destacar o verbo. E aqui eu vou, a segunda atitude, qual é? Procurar o sujeito, né? O que foi chamada ou quem foi chamada a assistência? Isso aqui é um sujeito. E ele está recebendo a ação. Veja que isso aqui é uma locução verbal de voz passiva analítica. Eu tenho o verbo ser mais o verbo principal no particípio, concordando com o seu sujeito.
não é? Então, eu tenho um sujeito aqui, paciente. Aí, no primeiro, o agente da ação corresponde a um sujeito simples? Não, não tem agente da ação. Tem um paciente, um sujeito paciente, que inclusive tem apenas um núcleo, é um sujeito simples. Aí vamos lá. A assistência voltou. Quem voltou? Ou o que voltou? Voltou a assistência, sujeito simples. Voltou. Voltou é uma ação. Eu tenho aqui um verbo significativo. O que é um verbo significativo? Que eu posso também chamá-lo de nocional. Verbos nocionais e significativos são verbos que indicam, que demonstram ação. Então, eu tenho uma ação. A assistência voltou e estava o quê? Vazia. Este verbo aqui é um verbo intransitivo. Isso aqui é um predicativo do sujeito que está se referindo à assistência. Eu tenho aqui, ó, a ação mais o estado, que é o predicativo do sujeito. Isso é um predicado, verbo nominal. Eu tenho ação e tenho estado. Veja, professora, cadê? Se tem predicativo do sujeito, eu pensei que tivesse um verbo de ligação. Quando tiver, se eu dissesse assim, ó, a assistência está vazia. Aí aqui eu tenho um verbo de ligação, que ele também pode ser chamado de relacional, não é? Por quê? Porque ele relaciona esta característica a quem? Ao sujeito. E se eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicativo sujeito. Isso é um predicado nominal. Por que nominal? Porque este predicado nominal, ele tem um objetivo, a intenção comunicativa, tá entendendo? De quê? De caracterizar, de qualificar o sujeito, tá? Esse verbo aqui é de ligação, porque ele serve de ponte entre o sujeito e o predicativo sujeito. Quando for um predicado nominal, o verbo vai ser de ligação. E a palavra mais importante deste predicativo, deste predicado, é o predicativo. É o nome. Já está dizendo predicado nominal. Qual é a palavra mais importante dele? Professor, é o nome. E por que é o nome? Porque a intenção deste predicado é mostrar uma característica, qualificar o sujeito, tá? No predicado verbo nominal não haverá verbo de ligação, haverá um verbo de ação, mas é como se esse verbo de ligação estivesse o quê? Implícito. A assistência voltou e estava vazia. E aí, antes de resolver aqui, eu quero chamar uma atenção sua, que eu me lembrei agora e não posso perder de vista. Olhe, a banca pode criar armadilha para você. Vou resolver a questão e dizer a armadilha aqui. Vamos lá. No segundo, o predicado classifica-se como nominal? Não. No primeiro vocábulo chamada, cumpre papel adverbial? Não. Cumpre papel de verbo. É uma locução verbal. Uma locução verbal de voz passiva analítica formada por um verbo auxiliar e um verbo principal no particípio. Tá? Lembrar que o particípio sempre vai concordar com a palavra a qual ele se refere. A assistência foi chamada.
O aluno foi chamado, o homem foi chamado, os alunos foram chamados. Beleza? No segundo, vazia, classifica-se como predicativo sujeito certíssimo. E eu vou dizer armadilha, para você não cair. A assistência voltou vazia. Aí a banca cria uma situação e diz. Aí coloca, vou colocar uma palavra aqui no. Vou mostrar. É, o, vou colocar é, o bolso do casaco dele, o bolso voltou vazio. Isso aqui continua sendo predicativo do sujeito. É a mesma coisa, não é? Verbo intransitivo, aqui a ação, mais o predicativo. Beleza. Mas eu vou dizer armadilha. Aí a pessoa, vazio. Eita, vazio. A banca diz assim, ó. Vazio. Olha mesmo a safadeza. Vazio é um adjunto adverbial de modo, porque está mostrando como o bolso estava. Aí você diz assim, eita, é mesmo, porque eu posso dizer, o bolso voltou como? Vazio. Vazio não flexionou. Isso é um advérbio. Sintaticamente é um adjunto adverbial de modo. E morfologicamente é um advérbio de modo. Não caia nisso. Por quê? Porque a banca faz isso. Porque dá para você fazer, né, esse pensamento. Voltou como? Vazio. Não dá para você fazer? Diga aqui para mim se não dá esse pensamento. Mas você, toda vez que a banca fizer algo do tipo, aí você pega. Porque vazio aqui flexionou. Para concordar com o quê? Com bolso. Se fosse bolsa, a bolsa voltou vazia. É assim que você faz. Toda vez que disser que é um advérbio, você vai verificar. Porque, claro, que se ela colocar vazia aqui, aí você diz, não, flexionou, tá no feminino, então não é advérbio. Não é advérbio. Aqui é predicativo do sujeito e aqui é predicativo do sujeito. E morfologicamente, qual é a classe gramatical disso? Adjetivo. Qual é a classe gramatical disso? Adjetivo. E é por ser um adjetivo que flexiona para concordar com o substantivo ao qual, né, ele se refere. Beleza? Só dando uma dica para não cair em armadilha. Vamos embora. Olha mesmo. E aqui, não é? Uma questão. Gente, eu vou resolver uma questão assim, de gramática pura, fora do texto, né? Olha mesmo, aqui quer saber a regra de pontuação. Aí vamos colocar 1, 2, 3 e 4. Não se separa sujeito de verbo. O verbo do sujeito, o sujeito do predicado. Não se separa verbo do complemento verbal, não se separa nome do complemento nominal e não separa nome do adjunto adnominal, com pontuação nenhuma. Aí diz assim: pontuar no mais uma vez necessário. Isso quer dizer aí, atente às afirmativas a seguir. Em 4 delas, a pontuação é inadmissível. Eu gosto logo de ler isso aqui, ó, e ler isso aqui. Porque se a pessoa não quiser nem ler isso aqui. Porque o comando está aqui, ó. Atenta às afirmativas a seguir. Em 4 delas, a pontuação assinala a única,
alternativa em que a vírgula deve ser empregada. Não é? Olhe mesmo. A fim de separar o sujeito do verbo. Não pode. Sujeito de verbo, não pode. Assim, separar o verbo de seus objetos. Seu verbo do complemento verbal, não pode. A fim de separar o nome de seus adjuntos, não pode. E também não pode do complemento. Para separar o verbo de ligação do predicativo do sujeito. Não é? Ele é tímido. Ele é tímido. Não é? Veja bem. Eu não posso colocar uma vírgula aqui. Tem lógica? Tá? Errado. Para isolar apostos explicativo. O aposto, né, explicativo, ou ele vem com um par de vírgulas, ou ele vem com um par de travessão, né? Até parênteses, mas quase não se usa, mas pode, não é? Letra D. Simples. Questão muito simples. Inclusive, vi que nesta prova aqui, eles colocaram, né? As pessoas que fizeram esta prova colocaram outras questões secas de gramática. Assim, tipo essa, para você saber a regra sem ter texto nem nada, não é? Então, vamos lá. Aí ele diz assim, coloca a frase aqui e diz assim, em creio que seria capaz, talvez seja presunção de aguentar, ainda que pertençam ao modo indicativo e ilustre tempos distintos, semanticamente os verbos destacados confere um enunciado um valor de quê? Gente, está muito fácil esta questão. Por quê? Não é? Olha mesmo. Creio, né? Que seria capaz. Olha mesmo. Eu tenho aqui, ó, uma desinência ia. Ia é uma desinência de futuro do pretérito, do modo indicativo. E eu coloco um R porque todo futuro tem R. Futuro do pretérito, aí eu gosto de dizer ria, ria das suas incertezas. O futuro do pretérito, do modo indicativo, não é? Esse futuro do pretérito, em geral, ele vai mostrar algo hipotético, duvidoso, incerto. Não dá para errar, gente. Não dá para errar. Vamos lá, 10. Aí na 10 diz assim: nas orações, tê-los, nas orações, filhos, melhor não tê-los e como sabê-lo. Notam-se os pronomes oblíquo átomos, que apresentam semelhanças e distinções entre si. Quanto a eles é correto afirmar. Vamos logo aqui eliminar o que está terrivelmente errado, não é? Porque você tem que eliminar, né? Eu nem estava dizendo, eu não disse isso nas outras questões, porque é algo que eu costumo sempre dizer e tá? Vamos lá. Aí diz assim: o primeiro está enclítico. Enclítico é quando o pronome está depois do verbo. Beleza. E o segundo em posição proclítica. O segundo é este aqui. E ele está enclítico. Proclítico é quando vem antes. Enclítico, que é o quê? Ênclise, quando o pronome vem depois do verbo. Aí eu vou logo eliminar a letra B, porque ela está terrivelmente errada. Veja bem. O primeiro exerce a função de objeto direto.
O segundo de objeto indireto. Não, os dois de objeto direto. E por que é tão fácil de saber isto? Porque é assim, os pronomes oblíquos átonos, o, a, os e as, eles vão substituir sempre o quê? Um objeto direto. Não é? Sempre. Lembrar que o, a, os e as pode ser outra classe gramatical, mas quando for um pronome oblíquo átono, ele vai fazer uma substituição. Ele vai substituir. E como função sintática, eles só podem ser objetos diretos. Estes pronomes oblíquos, quando o verbo termina em RSZ, eles tomam a forma de ló, lá, lós e las. Então, isso aqui é o quê? Sempre objeto direto. Quando ele termina, o verbo termina em som nasal, ão, on, am, os pronomes oblíquos o, a, os e as tomam a forma de quê? Nó, na, nós e nas. E outra coisa, estes pronomes aqui só podem ser objetos diretos e eles só podem vir enclíticos depois do verbo, tá? Veja bem, professora, eu tenho um não aqui nas orações. Filhos, melhor não tê-los. Esse não, professora, é um fator proclítico. E por que está depois do verbo? Porque este verbo está no infinitivo. Não ter filhos, não tê-los. E como saber, não é? Quando o verbo estiver no infinitivo, inclusive, olha, infinitivo, mesmo que tenha um fator proclítico, poderia vir aqui, como poderia, né, não os ter. Eu poderia dizer assim, não os ter. Estaria certo também. Beleza? Vamos lá. Ou seja, isso jamais vai ser objeto indireto. Só pode ser o quê? Objeto direto. Simples assim. Ó, o primeiro faz uma referência. Aí vamos agora ao texto, né? O primeiro faz uma referência. Estou apagando aqui porque eu já coloquei uma referência anafórica, porque remete a algo dito anteriormente, e catafórica é quando remete a algo dito posteriormente. Então vamos lá. Ele diz tê-los e saber. Vamos lá. Filhos, diz o poeta, melhor não tê-los. Então, isso aqui está se referindo a filhos. Beleza. Então, é anafórico. E isso aqui é aqui, ó. Vamos lá. Aí, esse texto, gente, é muito massa. Depois eu vou dizer uma coisinha aqui sobre ele. Vamos lá. Aí, filhos, melhor. Aí ele. E aqui fica muito interessante que ele diz assim: filhos, diz o poeta, melhor não tê-los. Sabe qual é o que poeta foi esse? Vinícius de Moraes. Ele fez um poema dizendo isso. Filhos, diz o poeta, melhor não tê-los. Já o professor Aníbal Machado me confiou gravemente que a vida pode ter muito sofrimento. O mundo pode não ter explicação alguma, mas filhos era melhor tê-los, né? Se referindo a filhos, não é? Aí, vamos lá. Aí aqui ele vai falar. Eu não sei por que Paulo, eu não sei por quê. Ele diz assim, eu vou ler. A conclusão parece simples, mas não era. Aníbal tinha ido às raízes da vida e de lá arrancar a certeza imperativa de que a procriação é a verdade animal, uma coisa que não se discute, fora do alcance do radar filosófico. Eu não sei por quê, Paulo, mas fazer filhos é o que há de mais importante. O professor falando com
Paulo, que é aqui o escritor, né? O autor, não é? E esse Paulo aqui, o vocativo. Não sei por quê, Paulo, mas fazer filhos é o que há de mais importante. Engraçado é que depois dessa conversa fui descobrindo devagar a melancólica impostura daquelas palavras corrosivas do final de Memórias póstumas, desculpa. Não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria, que é um livro escrito por Machado de Assis, que ele diz: filhos, não tive, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Ou seja, aqui uma intertextualidade explícita, ele está conversando, dialogando, citando o que é Machado de Assis. E aqui ele cita, não é, mas não diz quem, não é? Aqui, pelo menos, ele diz o nome do livro, né? Machado de Assis, que escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, e aqui ele faz um diálogo com o quê? Com o Vinícius de Moraes. Vamos lá. Filhos, melhor tê-los. Aliás, o mesmo poeta corrige anteticamente, quem é o mesmo poeta? Vinícius de Moraes, o pessimismo daquele verso, quando pergunta: mas se não os temos, como sabê-lo? Então, isso aqui também está retomando filhos, não é? Está retomando algo dito anteriormente, não é catafórico, não é? Aí ele faz, resumindo, filhos, melhor não tê-los, mas ele quer saber aqui, tá? Não é desse daqui, esse aqui também está voltando para filhos, tá? Então, como sabê-lo? Não é aqui, para saber, ele quer saber desse aqui, ó. Ele está remetendo a algo dito anteriormente, então não é catafórico, não é? Então, esse primeiro é anafórico e esse aqui não é catafórico. O primeiro tem um substantivo como referente. Qual é o substantivo? Filhos. Certo? E o segundo, uma ideia ou uma oração, ou seja, a ideia que foi dita anteriormente, ou uma oração, ou um ou outro, não é? Tá completamente o quê? Certo. Beleza? Então, gente, eu espero ter contribuído, tá? E é assim que eu quero que quando você for olhar o gabarito depois da prova da PM, você tá desse jeitinho aqui, sabe? Todo se achando de tantos acertos na prova de português, na prova geral. Mas eu só posso ajudar em português, tá? Então, gente, até a próxima dica. Tchau, tchau.